então sua Bíblia comigo, vamos abrir no Salmo de número 119. Salmo 119. Nós vamos ler a partir do versículo 25, como nós sempre fazemos, até o verso 30, né? Nós começamos sempre do princípio da sessão, mas o verso 30 é o verso que nos deteremos essa manhã. Diz assim a palavra do nosso Deus: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Amém. Pai, nós te agradecemos pela palavra bendita. Graças te damos, Senhor. Queremos perseverar na oração com ações de graça, sempre orando ao Senhor e sempre sendo gratos ao Senhor. Enche o nosso coração de gratidão, para que possamos sempre estar buscando a tua presença. Ouve a nossa oração. Estamos aos teus pés mais uma vez essa manhã, no poder do Espírito Santo, assim cremos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nosso sermão passado, nós consideramos a realidade da dualidade do lado de cá da eternidade. Ou seja, nós vimos que existe o caminho da verdade e o caminho da mentira, que o salmista chama aqui de caminho da falsidade. Falsidade aqui não é a maneira de alguém ser falso com alguém, são os caminhos que não refletem a veracidade, os preceitos do Senhor. Então tudo aquilo que não está de acordo com a mente de Cristo é mentira. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós vimos que o salmista, ele sofria com isso porque ele sabia que nele havia caminhos de falsidade. O que Paulo chama em 2 Coríntios capítulo 10 de sofismas, ou de pensamentos que não são submissos a Cristo. Não é? Então quando ele diz no versículo 29, afasta de mim o caminho da falsidade, é porque ele sabia. Ou seja, que existiam caminhos, existiam decisões na vida dele, existiam atitudes que não se coadunavam com a verdade do Evangelho. Isso acontece conosco em muitas áreas, né? Muitas áreas isso é uma realidade de nossa vida, ainda lamentavelmente. Então ele pediu ao Senhor que afastasse o caminho de falsidade dele. O salmista reconheceu a existência da mentira e o fato de ter que lidar com ela pessoalmente, né? Visando cada vez mais, claro, a erradicação da mesma do seu ser. E isso só poderia ser possível, como nós consideramos, através da comunhão com Deus verdadeiro, né? Ou seja, quando nós consideramos o versículo 29, ele diz: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Então, o que nós aprendemos, somente numa relação autêntica com o Deus verdadeiro, em oração, é que nós conseguiremos perceber os caminhos que estão em nós, que não se coadunam com a verdade. Diante disso, né, vamos prosseguir observando aqui as resoluções que Davi toma diante disso: a falsidade e a verdade, a mentira e a verdade. Veja o versículo 30, é muito forte o que ele diz aqui. Ele fala: escolhi o caminho da fidelidade. Percebam, né? Ele fala do caminho da falsidade e ele diz: eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos, né? Então, em primeiro lugar, eu quero convocar os irmãos essa manhã, dizer para você, irmão, para você, irmã, em primeiro lugar, escolha o bem. Interessante falar isso como calvinista, né? Escolher, né? Eu lembro que logo no princípio, quando criei nas doutrinas da graça, a gente tinha qualquer antipatia por qualquer coisa que nos lembrasse o arminianismo, né? Assim, não, é porque eu escolhi caminhar com Cristo. Que escolheu, rapaz? Né? Foi Cristo quem lhe chamou, claro. Mas quando Ele nos chama, Ele nos vence e faz com que nós
confessemos, que nós confirmemos, que nós afirmemos com a nossa boca que nós amamos sim o Senhor. Eu lembro que eu deixei de cantar até cânticos que dizem assim, eu me lembro num canto assim, achei Jesus, né? Aí disse, eu não achei Jesus porque ele não estava perdido, quem estava perdido era eu. Ora, mas eu achei porque ele se deixou achar. Ele acenou para mim. Não é? É igual quando eu marco um encontro com você, ou mesmo não marque, vejo você lá na praça do Ferreira, aí você de longe assinando para mim, você, olha, achei ali o irmão fulano. Não, você só achou porque eu me mostrei a você. Então aqui nós vemos claro que o homem, sabemos disso, sem o conhecimento de Cristo, se encontra em escravidão, sendo, portanto, incapaz de se voltar para o Salvador. Isso é o fundamento da nossa fé, um dos fundamentos, considerando a nossa soteriologia, tratando da incapacidade humana, depravação total. Somente a obra da graça é que o liberta, trazendo a fé ao arrependimento, o que caracteriza, claro, o novo nascimento, o novo homem, a nova natureza implantada no indivíduo. Efésios 2, Paulo diz isso, ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Dessa forma, então, agora o homem pode e deve se voltar para Deus. Você e eu, como crentes, devemos escolher o bem. Deuteronômio capítulo 30, abra comigo a escritura, veja. Um dos textos que era muito utilizado, Deuteronômio 30, verso 19. Veja o que está escrito. Eu me lembro que esse versículo aqui era um versículo que as pessoas chegavam para mim e disseram, cadê? Tu fala que o homem não tem capacidade nenhuma de escolher o bem. E olha o que ele diz aqui no versículo 19, Deuteronômio 30. São muitos que existem dessa natureza, né? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, nós agora como homens, como mulheres, como crentes, podemos sim escolher o bem, podemos nos decidir pelo bem. Por isso que Davi fala, decidir. Ele diz isso porque ele é um novo homem agora. Ele é uma nova criatura. Então ele diz, escolhi o caminho da fidelidade. E esses textos, com essa compreensão, se alinham com a doutrina da depravação total que nós afirmamos e que nos é cara, que o homem morto em delitos e pecados é incapaz de se voltar para Deus. Mas agora, regenerados, resgatados, vivificados e capacitados pelo Senhor, podemos sim escolher o bem. O homem, a parte de Deus, claro, não pode fazer nada. Jesus falou isso. Sem mim, foi o que ele disse? Nada podeis fazer. Então, Davi fala como um homem regenerado aqui. Ele escolhe o caminho da fidelidade, rechaçando o caminho da falsidade. Perceba que no versículo 29 ele diz, afasta de mim o caminho da falsidade. Ele ora pedindo, afasta de mim, uma petição, vamos dizer, negativa. Mas ele toma uma decisão, uma atitude positiva. Escolhi o caminho da fidelidade. Dessa forma também, irmãos, nós compreendemos que muitos outros textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que nos admoestam em nossas escolhas, são objetivados pelo Senhor a fim de agradarmos a Deus e, consequentemente, preservar o nosso bem-estar. Então, quando a Escritura diz, vigia, ora, tem cuidado, é isso. Decidir-se pelo bem, escolher o bem. Porque está diante de nós o caminho da falsidade, está diante de nós o caminho da verdade. Está diante de nós a vida e a morte. Como crentes agora nós podemos decidir entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas. Por isso que Davi fala, escolhi o caminho da fidelidade. Escolha o caminho da fidelidade. Não é fácil. Não é fácil, principalmente quando isso implica renúncia, quando isso implica perdas, quando isso implica problemas, quando isso implica dificuldade, perseguição. Paulo diz isso, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. Mas não se deixe levar pelos enganos do seu coração. Não se deixe levar pelo canto da sereia secular. Cuidado com a astúcia da serpente. Escolha a vida, pois ela está proposta diante de você, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. Então Deus está colocando diante de você essa manhã a vida e tem a morte, a verdade e a mentira. Como crentes podemos dizer, vou sim, Senhor, escolher o caminho da fidelidade.
Segundo lugar, eu quero que os irmãos percebam aqui que Davi escolhe a fidelidade, e se decide pela sabedoria. Veja na parte B do versículo 30, e decidi-me pelos teus juízos. E aqui vem outra nuance muito importante aqui. O que é que ele nos apresenta aqui? Irmãos, escolher o caminho é uma coisa. Isso é outro ponto aqui interessante. Eu observo um aprofundar de Davi na sua escolha, na sua decisão. Porque é o seguinte, graças a Deus nós podemos afirmar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é o nosso Salvador. Amém por isso? Amém. Eu sou crente, você é crente, nós somos crentes. Porém, a aplicação do Evangelho a todas as áreas, a todas as circunstâncias da vida, é outro passo necessário mais profundo. Aí é outra coisa. Ou seja, por quê? Porque eu posso crer em Cristo, mas não me decidir pelos juízos. No sentido de que os juízos aqui tratam da mente de Deus aplicada às minúcias da vida. Lembra de Êxodo capítulo 20, Deuteronômio 5, quando o Senhor dá a lei ao povo de Israel, e depois Moisés vai aplicando as situações, né? Ele vai dizendo: o boi, quando acontecer com um boi de alguém cair num buraco, quando acontecer isso com a virgem, quando acontecer isso como casado, aquele que for à guerra, a lei vai sendo aplicada às minúcias da vida. Isso é a sabedoria. Então isso é um passo mais além. A maioria de nós nos habituamos à superficialidade da fé. Irmão, isso é um fato. Por essa razão, nós temos tantas dificuldades, muitas vezes, a nossa vivência em casa, a nossa vivência no trabalho, a nossa vivência na igreja, porque a nossa fé é superficial. É fé, mas é superficial. Ou seja, nós não aprofundamos nossa comunhão com Deus e, consequentemente, não conseguimos aplicar as verdades benditas às particularidades do nosso viver. Lembra que eu falei para os irmãos aqui do livro do puritano chamado Ralph Venning, Aprendendo na Escola de Cristo? E ele pega esses textos que falam de crianças em Cristo, ele fala de jovens, ele fala dos velhos, considerando o texto de João, que João fala, né, jovens, vós pais, e o texto de Hebreus que diz: não sejais como crianças. Então ele mostra aí graus de espiritualidade que existem bebês. A Bíblia não fala que todo aquele que não é experimentado, vamos já ver esse texto, precisa ainda tomar o leite, não está exercitado com alimento sólido. E aí ele chega a uma conclusão que eu acho interessante. No momento me chocou, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele diz: a maioria dos crentes não passa da infância espiritual. Não quer dizer que não sejam crentes, mas continuam com birras infantis. Nós somos assim diante de Deus. Não é por isso que nós dizemos: Pai, Senhor, continuamos incorrendo nos mesmos pecados, brigando pelas mesmas coisas, porfiando por coisas que não têm sentido, não têm valor, teimando com Deus, teimando com o cônjuge, teimando com os filhos, teimando na igreja. Isso é infantilidade que nos é pertinente pela ausência de aprofundamento da nossa fé, a falta de resolução em nos aprofundarmos no juízo de Deus. Marcos capítulo 9, veja, versículo 24. Aqui um texto que revela a misericórdia do Senhor, mas que também revela, claro, a nossa incapacidade. Eu creio que muitos de nós estamos enquadrados aqui. Marcos 9, 24. Diz assim: na cura que o Senhor traz a um jovem possesso, versículo 23, o Senhor fala, né? Se podes, tudo é possível que crê. Veja o versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Até aqui a gente, amém. Mas ele continua dizendo: ajuda-me na minha falta de fé. Que coisa interessante, né? Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. É exatamente isso. Decidir-se pela verdade, escolher o caminho da verdade, é uma coisa. Fomos chamados por Cristo, iluminados pelo Senhor, e dizemos amém. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, a sua palavra é verdadeira, a sua igreja é a expressão do seu reino na face da terra. Somos crentes, cremos nessas verdades, mas nos decidimos em aplicar o seu juízo na nossa vida? Ou Senhor, me ajuda na minha incredulidade? Nos tornamos tardios, irmãos, em aprender. Evangelho de Lucas, capítulo 24, os discípulos no caminho de Emaús, o Senhor fala isso acerca deles.
E esses homens aqui, embora não fizessem parte do colégio apostólico, faziam parte daquele grupo, daquele círculo maior que estava sempre ali acompanhando o Senhor. Eles conheciam o Senhor, tanto que quando o Senhor ressuscita e se apresenta a eles, eles começam a narrar: você não ouviu falar de Jesus de Nazaré, o que ele fez? Só você não está tendo ciência disso, sendo o próprio Cristo que estava entre eles. Aí Jesus ouve as considerações deles e diz assim, Lucas 24 e 25, ó nécios e tardos de coração, para o quê? Crer em tudo que os profetas disseram. Nós temos uma fé misturada com a nossa incredulidade ainda, somos imperfeitos e ainda demoramos a entender e crer nas coisas. Nós somos como crianças na fé e não como homens experimentados. Hebreus capítulo 5, o texto que eu acabei de citar para os irmãos, veja, o apóstolo vai nos dizer assim, Hebreus 5, versículo 13 e 14. Epístola aos Hebreus, olha o que está escrito. Ele diz, no versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Criança. Aí eu entendi o que o Ralph Venn estava dizendo, mais ainda. Inexperiente. Isso caracteriza a maioria dos crentes, ele fala. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha só, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o quê? O mal. Decidi-me pela fidelidade, escolhi os teus preceitos. Davi era um homem mais maduro. Isso não significa, irmãos, como eu disse, que não sejamos salvos, ou que não sejamos alvo da misericórdia do nosso Pai. Porém, significa que andaremos aqui com mais dificuldade, sabe? Agostinho dizia, né? É melhor manquejar no caminho do que correr fora dele. Muitos de nós andamos manquejando. Muitas vezes sofremos mais, e tudo isso está atrelado às nossas inconsequências, ao fato de não nos decidirmos pelos juízos do Senhor, ou seja, pela sua sabedoria. Então nós ficamos teimando nas coisas. E Deus, como um pai, tratando a gente. Mas claro, deixamos de experimentar muitas coisas boas antes da glória que há de ser revelada. Como é belo o caminho da sabedoria, irmãos. Como nós somos tolos em não trilhá-lo. Nós demoramos a entender, nós cremos pouco, somos infantis. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que supre todas as nossas debilidades. Porém, irmãos, avancemos para a maturidade, sejamos decididos pelos caminhos da sabedoria. Então Davi, ele diz no versículo 30, volte lá, escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Então, eu falo para os irmãos, em primeiro lugar, escolha o bem. Segundo lugar, se decida pela sabedoria. E por fim, seja resoluto. Eu observo isso aqui em Davi. Davi compreende a necessidade de resolução. É interessante como a inconstância, ela caracteriza as nossas vidas. Nós somos volúveis. A mutabilidade é a nossa realidade. A mutabilidade. Porém, sabemos que nós servimos a um Deus que é imutável e que o seu propósito é nos tornar semelhantes a Ele a cada dia. Paulo fala isso em Romanos 8, 29. Assim sendo, a estabilidade e a constância serão realidades crescentes e perceptíveis em nossas vidas. Então, o que a gente pode observar aqui? Se você for resolvido, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, clamar ao Senhor. Senhor, me dá força. Se tiver resolução pela verdade, a resolução pela sabedoria, a estabilidade, que é um reflexo da imutabilidade de Deus, ela será mais ainda crescente e perceptível na sua vida. Essa é a razão por que as Escrituras nos admoestam a não sermos inconstantes. Tiago diz isso. Ele diz, aquele que pede e não confia é semelhante às ondas do mar. Não é assim? Cadê o irmão? Está aí com tudo. E agora? Sumiu. E agora? Não paga. E agora?
O ser resoluto não está atrelado à idade ou às circunstâncias. Isso é algo muito interessante. Por que eu afirmo isso? Pois geralmente nós nos desculpamos levando em consideração esses pontos. Ou seja, eu sou muito jovem, então a estabilidade, a mutabilidade, um caráter volúvel é pertinente à juventude. Ou não tem condição de eu ser uma pessoa resoluta, decidida, escolher o bem. Por quê? Porque está difícil, o contexto não é fácil. O fato é que Daniel, em sua juventude e em um ambiente totalmente hostil, resolveu resolver. Daniel capítulo 1, eu gosto mais desse texto, profeta, jovem ali na Babilônia, esse texto sempre me chamou a atenção. Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente. Resolveu Daniel firmemente. E o que dizer dos sacerdotes ante o rei Uzias? 2 Crônicas, capítulo 26, eu acho esse texto belíssimo também. O rei Uzias usurpa uma atribuição sacerdotal. Ele quer queimar incenso, e os sacerdotes resistem a ele. E olha como a Escritura Sagrada se refere a esses homens. 2 Crônicas 26, o texto diz, no versículo 17: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, após Uzias, e com 80 sacerdotes do Senhor. O que está escrito aí? Homens da maior firmeza. Como nós somos inconstantes, irmãos. Como nós desistimos fácil. Eu desisto muitas vezes no dia. Quão pouco nós estamos dispostos a sofrer por Cristo, a pelejar, de fato, a lutar pela sua causa. Que Deus nos dê, irmãos, a resolução de Davi, a resolução de Daniel, a resolução desses 80 sacerdotes. Que Deus nos faça homens e mulheres da maior firmeza, decididos, resolvidos em escolher o bem e em aplicar os princípios do Evangelho às particularidades do viver. Sem fazer apelo, mas já sendo o próprio apelo, que é a pregação, eu digo para você, hoje é dia de decisão. Escolha o bem. Sejamos resolutos nos caminhos da sabedoria, pois o Senhor é imutável e resoluto em seu amor por todos nós. Amém, irmãos? Então, vamos ser resolutos. Eu gosto quando Paulo diz assim, e não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Porque, irmãos, a gente cansa de fazer o bem. E a gente quer logo fazer o mal. Mas Paulo disse, se nós não nos cansarmos, nós iremos colher no tempo certo. Se nós não desfalecermos. Deus abençoe a sua igreja. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Ajuda-nos a sermos resolvidos, sermos decididos na escolha, claro, do bem, a vida, como diz a tua palavra, para que vivamos de modo agradável ao Senhor, em Jesus Cristo. Amém.